Hoje é dia 15 de outubro de 2022, sábado, agora são 9h04. Estamos iniciando a nossa 22ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Persistir com o perfeccionismo, ou, em outras palavras, deve-se buscar sempre a perfeição. Como Inamori disse, precisamos considerar que, como seres humanos, somos falhos. Precisamos tomar cuidado para não confundir perfeição com o ser perfeito. Nós nascemos nesse mundo para buscar o caminho da evolução para a perfeição, neste mundo cheio de imperfeições. Para isso, estudamos o que é o correto como ser humano, para tornarmos conscientes e ver quanto conseguimos nos aproximar da perfeição. Ninguém chega a 100% aqui na Terra. Por isso, persistir no caminho em busca da perfeição sempre. Desejamos um bom dia a cada um dos senhores que se esforçam no caminho da evolução espiritual e prosperidade material. Buscai a evolução espiritual e a prosperidade material lhe será dado de acréscimo. Bom dia ao pessoal da Tessin, Indústria de Lâminas Magnéticas de Suzano, a dona Yasuko Yamaguchi, o Jorge Sato, a Márcia Yamaguchi, a Vanessa, o Vitor Togura, o pessoal da MNS Hortifruti de Pilar do Sul, a Mauri Vieira, Antônio Donizete, o Luciano, o Robert, Washington, Tiago Moreira, Graziela Campos, Hélio Rorigomi, o Tadashi Morioka. Bom dia, dona Teiko Yamamoto, Emerson Inagaki, da Yanko Yamamoto Comercial de Belém do Pará, a Kátia Hirada, médica intensivista pediátrica de Belém, seu Eduardo Shiroma, da Venda Mais Marketing Digital de Curitiba, seu Teixun Hiramatsu, empresário de Curitiba. Bom dia, pessoal da Panamédica, o Equipamentos Hospitalares de São Paulo, senhor Katsuhide Itagaki e Leandro Tomoichi Otaki. Hélio Junji, físico veterinário de São Paulo. Hoje temos a convidada do seu Hélio, que é a Nármada Divina Fontelli Garcia, que trabalha no Ministério da Saúde junto com ele, né? Seja bem-vinda ao grupo e muito obrigado pela sua participação. Bom dia, seu Euro de Barros Couto, estatístico, funcionário público da Prefeitura de São Paulo. Mário Augusto Pinhão hoje não está, do Grupo Agro de Pará de Minas. Tyson do Carmo, da A4M Partners Desenvolvimento Imobiliário de Belo Horizonte. Carlos Wada, da MN Própolis, de Mogi das Cruzes, a dona Fumiko Yoneta, tradutora japonês-português de Goiânia, Seiichi Iwano, da rede Nikkei Brasil de Brasília, não está presente, Noan Seiki Takematsu, da Donburi Restaurantes de Brasília, e Rodrigo Demarque, da CIG Custos e Ganhos de São Bernardo do Campo. Todos pedimos para manter o microfone fechado. Para maiores informações sobre como iniciar a implantação de filosofia no seu empreendimento, sobre os métodos na formação de grupos de estudos e também sobre os materiais de apoio, como livros e DVD, entrar em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. Para sugestões e críticas, também pelo e-mail imbraf.p@gmail. E agora os dados atualizados do nosso canal no YouTube, né? O canal alcançou até agora 12.161 visualizações, com 102 vídeos publicados e 91 inscritos até o momento. Vou incluir no aviso de hoje, a gente conversou agora há pouco, na próxima reunião do dia 19 de novembro, vamos tentar fazer a transmissão lá de dentro da Tessin Suzano, e após a reunião, a gente vai almoçar na região lá. O restaurante vai ser definido pela equipe da Tessin. Quem está na proximidade está convidado. Eu vou abrir o grupo do Embraf depois, para acertar os detalhes, estão convidados. O Jorge Sato, lá da Tessin, convida a dona Teiko, viu, dona Teiko? Que é para a senhora vir lá de Belém, aqui em Suzano. Então, o convite está aberto. A gente estava falando de dezembro, mas dezembro vira aquela correria, tudo antecipamos para novembro, então. Ok, então avisos são esses. E agora sobre o tema de hoje, persistir com o perfeccionismo, né? Ou buscar sempre a perfeição. Então, nesse texto, Inamori ensina sobre a importância de buscar a perfeição e não apenas fazer o melhor,
Porque se alguém perguntar se você está fazendo o melhor que pode, é fácil responder sim, que estou me esforçando ao máximo, mas não tem como medir o quanto a pessoa está se dedicando para fazer o melhor. Inamori fala que buscar o melhor não é suficiente, citando o caso do funcionário da contabilidade, que naquela época fazia lançamento a lápis, né? Se tiver qualquer coisa errada, apaga com a borracha e corrige o lançamento. Então, ele ficava indignado com aquilo, ele advertiu severamente que esse pensamento de que pode corrigir é que estava levando eles a cometerem tais erros. Que no caso da produção de cerâmica, se ocorresse um erro no último 1%, perderia todo o trabalho dos 99% que até então teria feito. Então, quem planta frutas sabe que se sair errado uma safra, perde o trabalho de um ano todo. O lead time da fruta sendo anual, para saber se deu certo, precisa esperar mais um ano, o que para muitas atividades é absurdo. Agora, mais do que um ano, a fábrica de celulose, né, papel e celulose que planta eucalipto, eles tomam um cuidado contra incêndio, pois imagina se pega fogo no 5º ano, pouco antes da colheita, né? Perde todo o trabalho de 5 anos. Imagina só. Na parte final deste vídeo, né, Inamori cita a conversa que ele teve com aquele francês que tinha como lema fazer o melhor, enquanto Inamori defende buscar a perfeição. Então, a gente vai conferir isso no vídeo, nas palavras de Kazuo Inamori, dublado, né? Este vídeo tem 11 minutos e 57 segundos, praticamente 12. O próximo é persistir com perfeccionismo. Eu, desde jovem, tive isso como lema, o qual está explicado da seguinte forma na caderneta de filosofia da Kyocera. Vou ler. Há pessoas que se acomodam quando atingem 90% do resultado em suas realizações. Pessoas assim jamais conseguirão fazer um produto perfeito e impecável. Enquanto na sua base lhe ocorrer um pensamento como, se errar, basta apagar com borracha, jamais obterá um resultado que satisfaça a si mesmo e aos outros no verdadeiro sentido. Tanto na área comercial como na produção, há casos em que se perde um pedido ou em que se geram produtos defeituosos só porque deixou de se empenhar no último 1%. Para que os nossos esforços sejam mais frutíferos, devemos sempre buscar a perfeição em nosso trabalho. Acredito que passei a citar persistir com perfeccionismo ou deve-se buscar sempre a perfeição em decorrência de minha experiência dentro do trabalho de produzir algo, além da minha própria natureza. Por exemplo, na produção da cerâmica, primeiramente misturam-se algumas matérias-primas e em seguida colocam-nas em moldes e levam-nas ao forno em alta temperatura. Depois de retirado do forno, ainda há um longo processo de manufatura até obter o produto final, polimento, metalização da superfície e etc. Caso haja alguma falha em uma das etapas desse processo, perde-se o produto, ou seja, perde-se a matéria-prima, a despesa com manufatura, a energia consumida, enfim, tudo o que foi gasto no processo fabril. Mesmo que essa falha seja de 0,algum%, todo esforço empenhado será em vão. Nós que trabalhamos na produção, experimentamos isso por várias vezes e sabemos que a perfeição deve ser buscada em todo momento. Um perfeccionismo que requer concentração durante todo o processo. Este é o mundo de quem cria algo. Se tomarmos como exemplo a produção de cerâmica, o processo de mistura de vários tipos de matérias-primas não permite erro, tanto nos tipos como na quantidade. Além do que, a forma de mistura também influencia no resultado. Na época em que realizava os experimentos, tive casos como esses. No laboratório, eu utilizava um almofariz e um pistilo de ágata para misturar as matérias-primas. Colocava as quantidades necessárias de cada matéria-prima para produzir uma determinada cerâmica que tinha em mente. Durante a mistura, o atrito entre a almofariz e o pistilo liberava a sílica, que é o componente da ágata. Isso também precisava ser levado em consideração na hora de calcular as proporções das matérias-primas. Quanto mais tempo misturar, melhor será a integração das matérias. Porém, deve-se lembrar de que a quantidade de sílica liberada pelo almofariz e o pistilo também será maior. Na produção da cerâmica, misturam-se as matérias-primas com o pó de óxido de magnésio e o dióxido de cálcio. Imaginem a farinha de trigo para facilitar a compreensão.
Suponhamos que misturemos farinhas de diferentes colorações. As farinhas que estavam mescladas no início da mistura vão se tornando homogêneas quando tudo estiver bem misturado. Quando se trata de elementos líquidos, pode-se dizer que já nessa etapa os componentes estão uniformes, mas no caso de pós, que são partículas sólidas, não podemos saber até que ponto estarão homogêneos. Mesmo sendo partículas com o diâmetro de 1/1000 de 1 milímetro, se observarmos por um microscópio, notaremos que ainda não estão muito bem misturadas como aparentam. Há então mais uma questão: o tempo de mistura, ou seja, quanto tempo ou até que ponto é preciso misturar se quisermos um composto bem uniforme. Qual o ponto em que se pode considerar que as matérias-primas estão perfeitamente integradas, tanto na mistura com almofariz ou em um moinho misturador? Na verdade, não haverá um ponto de perfeita mistura, mesmo que continuemos a misturar eternamente. Logo, até que ponto misturar? Seria uma pergunta sobre alguma filosofia. Por isso, misturando os componentes com almofariz, com o jaleco todo sujo, pensava, mesmo esse único processo de mistura é um trabalho muito difícil. Se não o fizer com perfeição, não chegaria ao ideal que almejo. Então, o que devo fazer? Assim, se não persistirmos com o perfeccionismo, um pequeno erro em um determinado processo causará não só prejuízo à minha empresa, mas também transtorno ao cliente, por não cumprirmos com o prazo de entrega. Há muito tempo atrás, na época em que minha empresa ainda era pequena, o único produto que fabricávamos era uma peça de cerâmica para indústrias eletrônicas, e toda a produção era por pedido. O funcionário do departamento comercial acertava detalhes com o cliente e trazia o pedido com a promessa de que o produto seria entregue na data solicitada. Uma vez assumido por nós o compromisso da entrega, o cliente elaborava a programação de produção com base nessa data. Por isso, tínhamos que entregar o produto sem falta na data prometida. Mas é sempre nessas horas que acontecia uma pequena falha em um dos últimos processos fabris. Caso esse produto necessitasse de 15 dias para produzir e cometêssemos uma falha em um processo pouco antes do despacho, teríamos que pedir ao cliente mais 15 dias para a entrega desses produtos. Quando isso acontece, quem leva toda a bronca do cliente é o setor comercial. Eles dirão, só porque confiei em uma firminha como a sua, a minha irá quebrar e reprimir com severidade o nosso funcionário. Esse, por sua vez, fará de tudo para ser perdoado, faz promessas que jamais acontecerá novamente e retorna à empresa quase chorando. Como já passamos por tudo isso, sabemos que uma pequena falha acarretará em grandes prejuízos. Por isso a Kyocera adotou o perfeccionismo como seu princípio de trabalho. Isso pode se adequar em outras situações que não sejam a de produção. No meu livro Jitsugaku, Estudo Prático de Kazuo Inamori, Economia e Contabilidade, também faço menção do seguinte episódio. Quando a minha empresa ainda era pequena, deixei o diretor financeiro atordoado, fazendo perguntas e mais perguntas quando havia algo que não conseguia compreender. Deve ter sido muito difícil para ele, pois eram perguntas de um leigo na área de contabilidade. E por isso ele fazia cara feia quando eu ia à sua procura. Porém, devido ao cargo que eu ocupava, não podia deixar de me atender. Mas certamente me achava um tanto estranho por fazer perguntas sem nexo ou pueris. Assim, quando eu lhe perguntava, onde fica esse dinheiro registrado no livro? Ele me respondia, não há dinheiro algum. Então, para onde foi esse dinheiro? Perguntava em seguida. Preciso pesquisar em vários lugares, respondia. Mas assim não pode ser, reclamava eu. Ao que ele respondia, numa empresa desse porte, o dinheiro pode ter sido revertido em contas a receber, em estoque, em produtos em fabricação, etc. Não satisfeito com as respostas, eu prosseguia com perguntas e mais perguntas. Enquanto respondia às minhas perguntas, o responsável pela contabilidade, que no início me subestimava, percebeu que havia erros nos números quando lhe citei. Não bate com o que o senhor me falou, o número não está casando. Então ele percebeu o erro. Um pouco constrangido, pediu-me desculpas, pegou uma borracha e tentou apagar o número. Eu não consegui entender esse ato, pois se tivesse acontecido na produção, já teria danificado todos os produtos. Isso me deixou enfurecido, pois eles, da contabilidade, faziam um lançamento a lápis para poder apagar e registrar o valor correto a qualquer momento em que descobrissem o erro. Lembro-me que repreendi severamente o responsável naquele momento, dizendo que é esse pensamento que fazia com que eles continuassem a cometer o mesmo erro. Em outras palavras, algo que não se consegue apagar com uma borracha. Portanto, deve-se mudar o pensamento das pessoas da área administrativa de que basta apagar com borracha e corrigir. Em todas as áreas deve-se trabalhar com certa atenção. Pequeno erro poderá causar um dano irreparável. Por isso declarei que não permitia o pensamento de que tudo estaria bem se os números batessem no final. Desta maneira, exigia o perfeccionismo
também dos funcionários da área administrativa. Esse fato ocorreu há quase 20 anos, quando a minha empresa fazia aproximadamente 20 anos de sua fundação. Há uma renomada empresa na França chamada Schlumberger, a qual detém uma tecnologia de medição por meio de ondas elétricas para detectar a distância até o lençol de petróleo no momento da perfuração. Essa medição é muito importante, pois se perfurar a torto e a direito com a máquina gigante, assim que atingir a camada de petróleo, este jorrará de uma só vez, o que pode causar um grande incêndio. Por essa razão, é necessário prever o quanto se deve perfurar a mais para atingir o lençol de petróleo ou a camada de gás. A Schlumberger possui essa tecnologia muito peculiar. O então presidente dessa empresa conheceu-me através das revistas e jornais, os quais havia participado para comentar sobre diversos assuntos. Na ocasião de sua vinda ao Japão, procurou-me, dirigindo-se para Kyoto especialmente para me visitar. E eu ainda não o conhecia, mas quando o encontrei, notei que ele possuía uma maravilhosa filosofia. Ele é de uma boa família da França. Seu pai, presidente de um banco conceituado, e a sua mãe, sobrinha de Tagore, famoso poeta indiano. Ele próprio é um maravilhoso filósofo, além de esplêndido cosmopolita. Tornou-se presidente da Schlumberger a convite da empresa. Tinha uma grande amizade com políticos do Partido Socialista da França da época. E em outra ocasião, surgiu o boato de que seria escolhido como ministro do governo. Uma pessoa com essa grandeza fez questão de vir até Kyoto para conhecer-me pessoalmente e falar sobre a filosofia administrativa. Foi uma noite de conversa agradável e ele causou-me ótima impressão. Não é à toa que conseguiu fazer a Schlumberger uma das grandes empresas do mundo. Ele disse que também ficou muito impressionado comigo e convidou o grupo de dirigentes da Kyocera a ir à sua casa de férias em Scottsdale, no estado do Arizona, para se reunir com os dirigentes da Schlumberger e debater com mais profundidade sobre a filosofia administrativa. Aceitei o convite e o visitei em sua casa de férias em Scottsdale, levando comigo alguns diretores da Kyocera. O Sr. Jean Ribot construiu uma bela casa no meio daquele deserto repleto de cactos. No primeiro dia, fomos chamados para uma partida de golfe e no segundo, conversamos a noite inteira sobre a filosofia administrativa. O lema da Schlumberger era fazer o melhor. Seja na Rússia ou na China, qualquer que fosse o local, a tecnologia da Schlumberger era indispensável para a exploração de petróleo. E o lema de uma empresa como esta era fazer o melhor. Por outro lado, a Kyocera buscava a perfeição. Esse foi o ponto de discussão. De um lado, a Schlumberger, que almejava o melhor, e de outro, a Kyocera, que buscava a perfeição. O melhor significa algo melhor que outro, ou algo de nível máximo. Assim, a minha tese foi: visto pelo espírito de quem cria, produz algo, por mais que um produto seja o melhor, um pequeno defeito ou imperfeição o faz perder totalmente o valor. Logo, deve ser perfeito. Essa discussão, melhor versus perfeito, deu-se noite adentro. Finalmente, o Sr. Jean Ribot concordou com a minha opinião e disse: realmente, você tem razão. A partir de hoje, deixaremos de buscar o melhor e buscaremos o perfeito. Na realidade, por mais que busquemos a perfeição por sermos simples mortais, não é possível fazer algo sempre perfeito. Entretanto, o importante é a postura de se esforçar sempre para persistir com o perfeccionismo. Bom, nesse vídeo, Inamori cita em um de seus vídeos, não essa aqui, que busca da perfeição, né, ele diz que é algo que transcende o físico, o mental, e alcança a esfera espiritual, numa dimensão superior, né, e que mentes que vibram baixo sempre estará se limitando a tentar o melhor e fica distante do divino, que é a perfeição. Inamori menciona o caso do componente de cerâmica que ele produzia no início da fábrica para tubo de televisão que ele vendia para a Matsushita. Então, no começo, esse componente quebrava sem motivo e causava grandes prejuízos porque era uma peça de centavos que, quando quebrava, danificava todo o aparelho de TV. Agora, passados anos de experiência, sem explicação física, nem de operacional, nem de processo, 100% dos componentes estavam saindo perfeitos da fábrica. Inamori explicou isso, né, assim, que um produto era parecido com uma criança que ficava inseguro ao começar a andar e que, por qualquer motivo, ele caía.
Da mesma forma, na medida em que os funcionários envolvidos profundamente no processo, com dedicação, ele vai se fundindo com a energia do material que está trabalhando, ocorre uma espécie de transmutação, acho que semelhante a flores que reagem positivamente quando recebe carinho de quem cuida, né? Um componente material também começa a sair com perfeição. Parece um tanto misterioso, místico, mágico, sobrenatural, né? Creio que quem passou por experiências assim entende o que Namor está falando, né? Por isso, a busca da perfeição é possível, sim, e vamos passar para ouvir o comentário dos participantes com suas opiniões. Agora são 9h28. Eu vou pedir para o seu Takano fazer os comentários iniciais. Seu Takano, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Na verdade, esse tema é realmente muito interessante e importante para empresas, principalmente fabris, né, industriais. O seu Paulo já, na verdade, explicou tudo aí, acho que não tenho muito o que acrescentar, mas é só dizer que esse de persistir com perfeccionismo é da toda a filosofia do Soinamori, né? Ele diz que você precisa ter um objetivo claro, né? E uma meta também clara do conhecimento de todos. Então, para atingir isso aí, tudo tem que ser perfeito no tempo, no processo, tudo mais, né? Então, a filosofia do Soinamori sempre foi essa, no todo, né? Ele especifica esse exemplo de fabricação de cerâmica, tudo mais. Na verdade, tudo que ele fala na filosofia, e nós aprendemos um pouco durante todos esses anos, a atitude dele, o que ele ensina é realmente tentando alcançar o perfeccionismo. Esse aí é o comentário simples que eu queria fazer, senhor Paulo. Obrigado. Obrigado, seu Takano. Em seguida, seu Itagaki, gostaria de passar a palavra para o seu Itagaki fazer os comentários. Sim, bom dia a todos. Estou totalmente concordo com Takano-san que falou agora, porque para mim esse capítulo de perfeccionismo é exatamente a imagem do senhor Inamori que eu tenho dentro de minha cabeça. Ele é homem de perfeccionismo. Agora, na área de industrial, fabricação, é muito mais exigido esse termo, conceito, mas não somente na área de indústria e importação e distribuição de equipamentos médicos, também precisa esse termo, é muito importante. Agora, talvez, né, quando eu falo diretamente para meu funcionário, perfeccionismo, talvez essa palavra poderia ser um pouco pesado para nossos funcionários. Então, eu explico de outra forma. Como nós, seres humanos, todo mundo comete erros. Sempre nós temos que procurar minimizar esses erros. Isso acontece falta de atenção, isso acontece falta de concentração. Primeiro, eu gostaria de deixar bem claro para meus colaboradores que é por que precisamos de perfeccionismo. Primeiro, tem que entender essa necessidade, né? Por exemplo, ultimamente nós recebemos produtos do Japão importado, mas uma parte atrás do equipamento tem suporte feito de plástico, uma coisa bem simples, onde apoia uma parte de acessórios. Mas chegou dentro de 30 aparelhos, 3 aparelhos, esses acessórios, chegou uma cor meio alterado. Aí eu penso, né? Porque a pessoa que faz a embalagem não percebe isso. Aí nós comunicamos para a fábrica e a fábrica não sabe por que aconteceu isso. De qualquer forma, eles vão mandou já substituir essas peças, uma coisa pequenininha. Certo? Agora, o problema é que, como o Brasil tem muito problema entrada e saída de produtos importados e exportados, né? Que nós recebemos esse pacote via FedEx. Como correio está parado, fabricante e exportador tem que gastar só para mandar para Brasil uma coisa pequenininha, $250. E como vocês sabem, né? Que
quando nós recebemos esse aparelho, não é que chega na porta da empresa. Tem aqui toda a burocracia, sabe? Primeiro, como desembaraço simplificado, imposto de importação é 60%. 60%. ICMS, 18%. E também tem aquelas despesas que a FedEx entrega para a porta da empresa. Enfim, conclusão, só para uma erro exportador e agente, em total, nós temos que gastar $550. Sabe quanto custa essa pecinha? Menos $20. Então, para mim, não existe pessoa que fala que é erro pequeno. Não, para mim não existe erro pequeno, médio, grande. Erro e erro. Esse é o conceito do senhor Inamori. Então, primeiro, nós temos que falar para todo mundo que por que nós temos que procurar, pelo menos, aperfeiçoar nossa tarefa de cada setor. Não adianta só de apenas um setor. Tem que ser alinhado para todos os setores, senão causa muito problema. História não acabou ainda, porque aquele que o acessório que ficou definido, alterado, agora eu tenho que mandar para o Japão, porque a fábrica está precisando analisar por que aconteceu isso aqui. Então, imagina, de novo, alguém tem que pagar isso aqui. Agora, eu não sei quem vai pagar, né? Então, essas coisas eu tenho que explicar para funcionário. Olha, que vocês erram alguma coisa, como que ficaria resultado para a empresa? Por aí, nós temos que explicar a importância de perfeccionismo, contando uma história bem simples. Ok, seu Itagaki, nós temos várias histórias assim, né? Que o Inamori fala aqui no último trecho, né? Por isso é importante a postura de se esforçar sempre para persistir com o perfeccionismo. Postura diante da busca contínua. É difícil você falar, eu consigo perfeição. Não é assim, né? Mas não é possível você passar 5 anos, 10 anos e continuar cometendo o mesmo erro. Tanto que eu acho que o ser humano está, sei lá, relaxado. Vamos lá. Alguém que queira contribuir nesse assunto? Eu sempre achei interessante, lá na fábrica da Tessin, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a cultura interna, né? A Tessin faz um verdadeiro milagre com os equipamentos antigos, conseguir tirar produtos de altíssima qualidade, que parece ser milagre aquilo. Eu vejo pessoas que trabalham há 30 anos lá, parece que eles dormem com a máquina, parece que a molécula do corpo do funcionário, ele se mistura funde com a máquina, né? Parece que conversa com a máquina. O pessoal da Tessin, a dona Yasco, o Jorge, alguém, por favor, faz um comentário disso daí? Ok, posso falar? Sim, tá bom, aberto. Esse é um tema muito importante e no dia a dia a gente conversa com os nossos colaboradores, né? Como o Inamori-san falou, tem pessoas que se acomodam quando atingem 90% do resultado. Ou seja, às vezes o pessoal fala assim, a minha parte eu já fiz. Só que o nosso produto, a gente só fica satisfeito quando o nosso cliente recebe perfeito, atendendo sua expectativa. Porque um dos problemas que ocorrem muitas vezes, o Itagaki-san falou a questão de embalagem, né? É a parte logística. Nós trabalhamos com produtos que são frágeis, que não podem ser empilhados, que não podem ser batidos. Então, muitas vezes o pessoal da fábrica coloca uma etiqueta lá, cuidado, produto frágil, não empilhar. Mas, às vezes, chega na transportadora do nosso cliente e o pessoal não percebe e acaba empilhando uma caixa sobre a outra, danificando o produto. Aí, quando chega no meu cliente, que fica lá 600 quilômetros de distância, esperando o produto chega avariado, torto, né, com defeito. E isso aí causa um grande problema para nós, porque é responsabilidade da Tessin até o produto chegar no cliente. Tudo bem que a transportadora também tem a responsabilidade deles, né? Mas isso é um tema que a gente discute diariamente com a nossa logística, né? Por conta desses erros aí, né? São erros pequenos, mas que podem acarretar grandes prejuízos para a gente, né? Com relação à questão do frete. Por exemplo, dependendo da distância, o frete fica 50% do valor do produto. E aí acabou. Né? Matou o nosso lucro e deixou o cliente também satisfeito, né? Então, esse é um tema muito importante que a gente discute assim
quase sempre aqui dentro da nossa empresa. E pelo Jorge ter sido produção e agora qualidade, agora comercial, ele que leva a bronca. Então, eu acho que é importante realmente ter o perfeccionismo na... Ok, mas, dona Yasco, o que a senhora acha que consegue essa proeza com máquinas antigas? Que as pessoas criticam, né? Falam, máquina obsoleta, máquina antiga. E o Inamori, ele, na palestra dele, ele fala que às vezes, uma máquina velha, bem ajustada, ela é tão competitiva quanto máquinas modernas por causa da sua depreciação, né? Ele tem alguma comparação. E a Tessin, nesse sentido, me vejo muito com essa situação que o Inamori explicou num dos vídeos. O que a senhora acha disso? É verdade. E, assim, antigamente também acho que fabricava... Antigamente, ou mesmo talvez os japoneses também tenham um pouquinho dessa preocupação. A gente estava falando sobre isso essa semana, conversando com pessoas que trabalham com comércio exterior. Não um carro Toyota, uma Honda, seja a nossa prensa aqui, muitas delas são japonesas, a gente acaba escolhendo as marcas que duram mais. Então, elas duram mais, elas são velhas, mas assim, duram mais, foram fabricadas, né, com muito primor. Então, a gente cuidando bem, né, fazendo uma boa manutenção, ela pode durar décadas, está durando, né? E, às vezes, a gente comprando uma máquina que foi feita para descartar, não vou falar de país, mas tem país que hoje tem essa política. Cada 10 anos você descarta, né, assistência técnica também a desejar, né, e tudo para ganhar dinheiro. Então, a filosofia aqui da Tessin, desde o início, foi, né, se a gente não tem condições de comprar uma excelente máquina zero, né, nova, se a gente compre uma máquina até usada, mas bem fabricada e que a gente faça uma boa manutenção, né? Então, eu acho que isso já faz parte da nossa cultura e, principalmente, né, quem diretor industrial, todo esse pessoal cuida, né, faz o esforço para cuidar muito bem das máquinas. Isso eu acho que até é valorizado também pelo nosso cliente, né? Muitos clientes nossos também pensam igual e temos clientes maiores que a Tessin, né? E que também nos orientam, né? Como fazer uma manutenção cada vez mais assim, preventiva e de boa qualidade para também eles terem produtos perfeitos. Porque essa questão da perfeição também está cada vez mais exigente, né? Como a matéria-prima, né, também, aqui no Brasil o pessoal siga mesmo, mas lá fora, seja no Japão, aí a China, claro, também, Europa, a matéria-prima aqui, aço, né, plano, eles agora tem uma qualidade assim que realmente exige também, né, um cuidado nosso extra, né, da nossa parte para sair um produto estampado perfeito, né? Então, até para a gente conseguir atingir essa excelência, né, os nossos clientes nos ajudam, né? Acho que isso é muito positivo também. Enfim, tem que ir trabalhando cada vez mais para minimizar os erros, né? E nesse sentido a gente está progredindo aí nos últimos tempos aí. Obrigado, dona Yasco. Essa de buscar a perfeição no serviço público, seu Euro, como é que isso funciona no... Bom dia a todos. Em geral, é uma decepção, porque o atingimento da perfeição no serviço público depende de dedicação, conhecimento e um processo, quer dizer, uma parte de construção daquilo que é fazer o melhor. Mas fazer o melhor é um processo, não é o atingimento, não é o alvo. Quando a gente quer atirar no alvo, com uma flecha ou com uma bala, a gente quer atingir a mosca. Isso é a perfeição. Mas muitas vezes a gente não consegue. No serviço público há uma decepção, como eu disse. A gente fica decepcionado. Eu mesmo estou decepcionado, depois de 30 anos de prefeitura, em ver tanta gente que não se dedica, que não se prepara. E preparação, para mim, é tudo, né? Tem que estudar bastante. O seu Inamori fala isso claramente, né? É preciso mirar na perfeição para que a gente possa entregar o melhor produto. No caso do serviço público, em geral, é o bom atendimento. Mas eu não vejo isso. Não vejo isso como uma constante do dia a dia. Desculpe falar abertamente assim, mas eu estou dentro desse teatro, né? Eu vejo como é que os atores se preparam. E o preparo é fraco, no meu ponto de vista. Desejo um bom fim de semana a vocês. Obrigado. Obrigado pelo comentário. Assim, diante de uma situação assim, eu ainda penso,
nesse mundo imperfeito, a minha parte é aquilo lá, é a postura de se esforçar sempre, né? Os meus pares, a direita ou a esquerda, são relaxados, são daquele jeito, mas eu não vou entrar na onda deles. Eu vou manter a minha integridade e o compromisso de constantemente buscar a perfeição. A perfeição, buscar a perfeição não é assim ser perfeito, né? Ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, então eu vou parar de buscar. Essa é a diferença. A perfeição como substantivo não é um estado de seres, que só Jesus Cristo foi perfeito, se for para parar, né? Mas vamos lá, Hélio Junge está com a mão levantada, por favor, pode falar. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade aí, né, de poder dar a minha contribuição, né? Obrigado pelo tema também, é bastante pertinente. Eu endosso tudo que o meu amigo Euro comentou. Está cortando o áudio. Conseguem me ouvir? Tenta Tá de cortando? novo. 5G chegando. Vou tentar de novo. Tá, vai. Então, eu concordo com tudo que o meu amigo Euro comentou, né? E, assim, eu vivi exatamente a mesma situação enquanto trabalhei no município de Ibiúna, em São Paulo, né? Aqui no Ministério da Saúde, né, que também se trata de um serviço público, embora eu não seja concursado, né, dessa questão, né, do preparo, né, do profissional, eu acredito que também tem que ser considerado também as condições, né, o cenário. Eu acho que eu vou trocar de vez só um segundo. Hélio, eu vou passar a palavra para uma outra pessoa. Tenta reconectar. Vamos lá. Em seguida, quem mais? Seu Teixeira Hiramatsu, divide um pouquinho de experiência. Bom dia. Quando tomei conhecimento, justamente numa das reuniões do Seiwaju, sobre esse tópico do Kazuo Inamori, né, em busca da perfeição, eu comparei também com uma frase filosófica que a gente, na empresa, né, a gente tinha comentado bastante e que vocês devem conhecer. Uma frase do comandante Rolim Adolfo Amaro, da TAM. E ele sempre falava que o bom é o algoz do mal. Isto é, na ânsia de a gente fazer o bom, é o algoz do ótimo, desculpe. Então, na ânsia de a gente fazer o ótimo, a gente não acabava fazendo nem o bom. Então, eu achei um pouco conflitante essas duas filosofias. E daí, conversando com o pessoal do Seiwaju aqui de Curitiba, né, trocando ideia, eu percebi que realmente era uma questão de interpretação, que o Kazuo Inamori realmente, assim como o Paulo ressaltou, ele luta pela postura de buscar a perfeição. Isto é, sempre fazer as coisas buscando ser perfeito, porém, não deixar de fazer. É o que o comandante da TAM também falava. Na ânsia de você querer fazer o ótimo, você não fazer o bom é ruim. Então, mesmo você sabendo que não vai conseguir fazer o ótimo, né, procurar fazer o bom. E eu comparei isso com a filosofia do Inamori, né, e a gente comentou várias vezes sobre isso, que realmente, né, as duas, no fundo, buscam a postura de querer fazer a coisa bem feita, querer ser perfeito. Não que isso a gente vai conseguir a perfeição absoluta. Como o Paulo falou, a gente não vai conseguir talvez isso. Mas essa postura faz com que a gente faça da melhor maneira, com as melhores possibilidades que nós temos e poder entregar o melhor produto. É o que eu entendi. Eu, muitas vezes já comparei com a filosofia do wabi-sabi. O wabi-sabi é uma filosofia japonesa bastante antiga, mas é muito importante. No wabi-sabi eles falam, ela nasceu quando um discípulo de um monge, aliás, o monge pediu para o discípulo varrer o jardim lá do templo. Daí o discípulo varreu, mas varreu tão perfeito, e no finalzinho o discípulo pegou algumas folhas que ele varreu e jogou no jardim. Daí o monge falou, agora está perfeito. Isso que eu comparo também com isso. Obrigado. A perfeição, busca da perfeição. Hélio voltou a conectar. Quer tentar finalizar seus pensamentos? Sim.
Então, eu estava comentando assim que a questão da perfeição, ao meu ver, ela deve ser encarada, deve ser interpretada, né, como uma combinação tanto do preparo da pessoa, né, do profissional, quanto também do cenário em que ele está envolvido, né, ou seja, das condições que ele, por exemplo, aqui no Ministério, eu recebi pedidos que é popularmente chamados de última hora, né, em cima da hora, né, então, Hélio, você tem que fazer isso porque é o coordenador que está querendo, é o diretor que está pedindo, é o ministro que está pedindo, é o Papa que está querendo, é o presidente, e por aí vai, sabe? Só que, assim, é um tipo de trabalho que, como o Euro falou, depende de muito conhecimento, depende de cuidado, depende de atenção. Assim, nos dão uns prazos, assim, de um dia, 2 dias, e para sair um trabalho bem feito, precisaria de pelo menos aí umas 2 semanas, talvez até um mês, né? Então, eu quando encaro esse tipo de trabalho aqui comigo, eu coloco na minha cabeça assim, né? Que, olha, eu tenho que fazer o melhor dentro das condições que estão me dando, né? Não vai sair o melhor resultado, né, do que pedindo, mas é o melhor. Ainda bem, eu tenho conseguido, pelo menos, né, satisfatórios para eles, né? Não necessariamente para mim, né? Eu gostaria de fazer sempre melhor, né? Mas nem sempre eu consigo. E é isso, gente. Muito obrigado, viu? Noah, você quer falar alguma coisa? Está muito concentrado aí. Bom dia, Raio, todo mundo. Bom dia. Lá no restaurante, a gente tem restaurantes aqui em Brasília, né? A gente atende tanto ao público, no presencial, quanto delivery, principalmente. Essa questão de perfeccionismo é muito importante mesmo, a gente ressalta bastante com todos os funcionários, porque a gente fala, mesmo se o produto for bem feito, a cozinha fazer com amor, o atendimento atender muito bem, e o motoboy entregar de cara feia, o cliente não vai gostar. Então, não pode. O motoboy também tem que entregar, falar muito obrigado pelo pedido, pede mais com a gente, qualquer coisa, dá um feedback, né? Então, eu acho que isso é muito importante para também alimentar o trabalho em equipe, né? A pessoa ter noção de que faz parte de tudo um processo, isso que muda o pensamento do funcionário, né? Fazer parte de algo maior. Eu acho que esse que é o sentido, e a pessoa se sente muito mais motivada a trabalhar no dia a dia, né? As pessoas certas, né? Então, eu acho que é muito importante todo esse processo. Esse do motoboy, que é a último 1%, né? A entrega final. Você faz todo um esforço que começa lá no tirar o pedido e a cozinha e todo o processo. Aí quando chega lá o motoboy na garagem, lá no portão do cliente, se ele faz cara feia ou se ele entrega sorrindo, agradável, faz toda a diferença no negócio. Agora, como conseguir essa, né? Não é dando bronca no motoboy, né? Até porque tu não conhece ele, mas aquela vontade forte do seu interior de querer acertar, de buscar a perfeição, ele transcende o seu corpo e ela na forma de vibração, ele vai para os funcionários, vai até para o terceiro, a ponto de um dia ter equipe de motoboys, mesmo terceirizados, que falam, trabalhar naquela empresa lá é bom, né? Ele passa a sentir isso e ele passa a modificar a vida dos motoboys também. Essa é a força de propagação daquilo que é correto como ser humano. Ele tem o poder de transformar pouco a pouco a sociedade, né? Mas se a gente começar falando, então se eu estudar isso daqui, será que vai ficar? É uma coisa, né, longa, pouco a pouco, persistir, mas é um pensamento contínuo. Começa hoje e não termina nunca, né? Falta vida para a gente chegar na perfeição. Na empresa também, sobre essa questão dos motoboys serem terceirizados, né? A gente explica para a equipe também bastante sobre omotenashi, né? Tem que tratar todo mundo respeitosamente, não importa se é motoboy que não conhece, tá quente, oferece uma água, serve o pedido rápido, né? Entrega rápido para ele. Deseja uma boa entrega, um bom dia, que aí ele entrega bem para o cliente também. Agora, se tratar como um cachorro, qualquer um, ele vai tratar o seu produto como qualquer um também,
né? Ou falar mal da empresa, né, para o cliente. Então, isso é muito importante também. 9h59, estamos em cima da hora, mas Dona Teiko quer falar alguma coisa hoje? Eu sou perfeccionista e o pessoal até acha chata, né? Tá? Mas hoje eu gostaria de ouvir a doutora Kátia, tá? Porque falam que erro é humano, né? Errando que se aprende. Mas no caso da área médica, principalmente cirurgião, né, não permite nenhum erro, não é isso? Porque dá um risco à vida de um paciente. Né? Então, gostaria de ouvir hoje, parecer, opinião da Kátia Harada, a médica. Por favor. Oi, bom dia. Bom dia. Eu estou com roupa de hospital aqui, que eu estou de plantão. Tá? Bom, é um prazer dar essa minha opinião para vocês. Por quê? Porque na área da saúde, na verdade, é uma área que você não pode errar. Né? Você conseguir achar essa sintonia fina com toda a sua equipe de trabalho, você tem que ter metas e objetivos definidos. E, para tanto, a gente tem que estar sempre o quê? Estudando, né? E revendo todos os processos. Dentro das unidades de terapia intensiva, como é que a gente consegue minimizar esses erros? Porque, veja só, um erro na área da saúde, um erro médico, que eu não gosto dessa palavra, porque, na verdade, não é um erro médico, é um erro da equipe de saúde, a equipe como um todo, né? Mas um erro da equipe de saúde, ela faz toda a diferença, porque você pode recuperar uma saúde de um indivíduo, né, se tudo correr muito bem, ou você pode perder a vida. Então, essa sintonia, essa definição, os processos muito bem definidos, as metas muito bem estabelecidas, elas têm que ser constantemente trabalhadas, por isso que a gente tem, normalmente, reciclagens, tem alguns processos que a gente recicla a cada 3 meses. Né? E nos hospitais de excelência, em que a gente tem várias acreditações, né, de qualidade, a gente tem várias formas de checar se as condutas estão sendo bem executadas. Por exemplo, a gente tem o triplo cheque da prescrição médica. Então, eu prescrevo, na hora que eu prescrevo, eu estou atenta a tudo que eu estou escrevendo. A minha enfermeira pega a prescrição e lê para ver se a diluição, a dosagem, a via de administração está correta, e aí ela assina. E o técnico de enfermagem, na hora que vai administrar, ele também faz esse checklist. E hoje em dia nós temos uma parceria que é fundamental, que é do farmacêutico. Na hora que ele libera o remédio, o medicamento, ele também checa se aquela dosagem está correta, se a via de administração está correta, se a diluição está de acordo com a droga. Então, essa sintonia entre a equipe é muito legal. Esses dias, por exemplo, eu estou de plantão aqui e eu já treinei toda a minha equipe da UTI pediátrica e da enfermaria numa parada cardiorrespiratória. E eu faço isso a cada 3 a 6 meses no máximo. Então, a gente repete a mesma coisa. Nós temos uma sequência de atitudes para tomar durante uma parada. E uma coisa que eu acho que é bem interessante, que eu gosto de falar, que a gente tem que ter o que a gente chama de comunicação em alça fechada. Por exemplo, se durante uma parada o médico dá um comando, a técnica que vai preparar o remédio, ela tem que dizer, ela tem que falar alto para toda a equipe que está ali ouvir. Medicamento preparado, tal dosagem. Ela repete a dosagem que o médico pediu. E a que vai aplicar, ela repete, medicamento aplicado. Entendeu? Então, o médico ouviu que o comando que ele deu foi preparado e foi feito. Todo esse preparo, né, a gente tem que buscar sempre o perfeccionismo. Não é fácil. Né? Como o colega falou aí, do Ministério da Saúde, você, às vezes, trabalha em cenários que são não favoráveis a você levar o perfeccionismo. Mas vamos tentar fazer pelo menos o bom, né? Como o outro citou. Então, você trabalhando o bom, né, tentando cada vez melhorar esse bom, você vai chegar à perfeição, né? E eu acho que esse tema de hoje assim é fantástico.
é muito bacana, porque você pode abordar de várias formas, né, essa visão do perfeccionismo, e ela cabe em todas as áreas da vida humana, né? Em todo o contexto da nossa existência, ela tem que estar presente esse desejo da perfeição. Obrigada pela oportunidade. Perfeito, perfeito. Obrigado pelo depoimento. Muito bom. É uma atividade que não permite erro, né? Pessoal, são 10 horas e 5 minutos agora. Eu sempre recomendo para que depois da reunião, logo depois da reunião, assista mais uma vez, porque tudo que depois que foi tudo discutido, assistir mais uma vez o mesmo vídeo, né? Ele grava de uma forma privilegiada na nossa alma. Nossa próxima reunião será no dia 19 de novembro de 2022, sábado, com o tema Empenhar-se com seriedade no trabalho. Na página 115 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados. Para acessar este vídeo no YouTube, pode digitar Filosofia Inamori 23 ou o tema Empenhar-se com seriedade no trabalho, que hoje o YouTube já responde. Reforçando o que eu disse na abertura, no dia 19 de novembro, então, nós vamos fazer a reunião, eu vou fazer a reunião de dentro da fábrica da Tessin, lá de Suzano. Quem estiver na redondeza aí, então, está convidado para almoço depois da reunião. Pessoal de Suzano, Mogi, daqui de São Paulo, ou de longe, quem estiver por aqui, prestigiar o encontro lá. Ok, então, muito obrigado pela atenção de todos. Então, estamos encerrando a nossa 22ª reunião virtual de estudo de filosofia. Um bom final de semana a todos. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, bom dia. Bom dia, bom final de semana. Tchau, bom dia, arigato. Final de semana. Bom final de semana, obrigada.